Fala, gurizada, para quem está chegando agora, vem comigo para mais um Virando o Jogo, hoje com a presença do meu colega Alan Dias. Alan, mais uma vez aqui no estúdio da TV Bom Dia, da redação nas nossas costas aqui, para o programa Virando o Jogo. Tudo bom, Eric? Prazer estar aqui de novo. Um abraço aí a todos que estão nos assistindo. Nessa super segunda-feira, e eu falo super porque foi um final de semana sem rodadas do campeonato estadual, com exceção do Ipiranga, que jogou contra o Esportivo, e o Grêmio, que jogou também na sexta-feira, desse jogo adiado. Nós vamos falar muito sobre Ipiranga, sobre o Grêmio, sobre o Inter, que se prepara para retomar o gauchão, e depois já tem a logística praticamente quase definida para jogar a Libertadores, com sorteio também na sexta-feira da Libertadores. Mas vamos começar com o Ipiranga, Alan. O que dá para dizer? Reta final do Campeonato Gaúcho. Passou, acho que para mim, até mais rápido do que eu imaginava. Já estamos aí há praticamente 2 rodadas só. Caxias e Grêmio e o Esportivo na sexta-feira. Para mim, eu disse nessa manhã que foi um jogo meio ruinzinho. Eu acho que o Ipiranga deixou muito nesse jogo, e acho que o gol que o Ipiranga tomou também é um gol que não dá para se tomar. Ali foi o gol foi uma falha geral, uma bobeira. Então, realmente, não podia ter tomado aquele gol. Também considerei um jogo assim bastante truncado. E eu acho que o Ipiranga ele sentiu muito a falta ali de uma referência no ataque, de um centroavante, alguém ali na frente. Porque, mais uma vez, foi um jogo que o Ipiranga perdeu muitas chances. Apesar de ali quase meio time tendo sido substituído, dava para fazer um enfrentamento com melhor sorte. Eu até chamo a atenção, eu pego aqui a escalação do Ipiranga, porque conversava com o Júnior Rocha, ele falou até na sexta-feira, aqui exclusivo para a TV Bom Dia, em relação a esses desfalques, que era meio lógico que ia acontecer em algum momento, dele não ter todas as opções à disposição, porque o calendário é muito curto. São jogos praticamente assim, 2 jogos por semana, se não mais, fora a viagem, que eu nem entro nesse mérito. Mas ele começou o jogo com David, titular, Muriel pela direita, Luiz Eduardo, Canu, Robson, Jonathan, Jean Silva, Fidelis, Dija Baiano, Mossoró e Caprini. Eu coloco aqui o Caprini, Mossoró, o Jean, o Muriel e David. Esses eram os titulares. Um time bem diferente, para falar a verdade. Não, bastante diferente, e obviamente isso aí muda um pouco a dinâmica, por mais que o Ipiranga tente entrar ali com a mesma postura, o mesmo modo de jogar, acaba mudando, acaba faltando aí um pouco de entrosamento entre os atletas. Então tudo isso afeta, e infelizmente esse desgaste, esse cansaço aí, ele acabou acontecendo ali bem na reta final, porque como nós conversávamos antes fora do ar, desses 3 últimos jogos, na teoria, contra o Esportivo seria o mais fácil. E o que dá para dizer desse jogo? O Ipiranga pontuar fora de casa é ótimo. Eu acho que eu disse nas oportunidades em que o Ipiranga empatou fora de casa, no andamento do campeonato, que era bom, pontuar sempre é bom, até porque o Ipiranga, se pontua, está mais próximo do G4, acho que está no G4, inclusive agora, mas pensando nesses 9 pontos disputados nas últimas 3 rodadas, precisava ter ganhado. Não, seria muito bom ter ganhado, até porque agora vai apostar basicamente quase todas as fichas em cima do Caxias, que é outro que também está brigando forte pelo G4. Dá para dizer que é quase uma final do interior, assim, Caxias e Ipiranga? Eu acredito que sim. E o bom é que agora o Ipiranga tem toda essa semana aí de descanso, treino e condições de repor as energias aí, porque vai ser uma briga brava. Eu chamo atenção para o Esportivo, porque o Esportivo acabou demitindo o técnico, o Rogério Zimmermann, que na verdade assumiu com 3 jogos, não venceu. Tá uma situação bem complicada lá para o time de Bento. É cruel ver o time do Esportivo, que subiu junto com o Ipiranga em 2019. A divisão de acesso ela é muito complicada. Eu acho que assim, a primeira divisão do Campeonato Gaúcho é num nível bom dos times do interior, eu falo, porque dupla Grenal estão muito acima da média.
mas a divisão de acesso ela cai muito, é muito equilíbrio entre os times. Se um time cai para a segunda divisão, para subir depois ao inferno, como foi para o Ipiranga também, tentar subir contra o Aimoré, depois conseguiu na luta, nos pênaltis contra o São Paulo, contra a Glória, e o Ipiranga, o Esportivo tem, assim, ó, pelo futebol que vem apresentando, tem tudo para cair de novo. Tá bastante complicada a situação do Esportivo, mas eu sempre levo em consideração aí o esforço do jogador, o esforço do atleta, o esforço do time. A gente vê ali o Ipiranga pode estar trocando peças, mas os jogadores estão dando o máximo de si, não nota, não percebe, não vê ninguém fazendo corpo mole. E eu acho que isso vale para o Esportivo também. Eu acho que quem está ali quer mostrar seu nome, quer mostrar seu futebol, quer mostrar que veio, e isso é sempre um complicador a mais nas partidas. Claro, o time está em boa fase, melhor ainda, mas esses times em má fase também acabam se tornando aí bastante perigosos. Mas aí a gente veio ali, foi um detalhe, o jogo o empate com o Esportivo, numa falha ali que não deveria ter acontecido, como a gente já citou, mas vamos em frente. No Campeonato Brasileiro se costuma dizer, né, quando esses times aí se aproximam das últimas rodadas do campeonato, então na zona da degola, fica muito difícil mesmo lutar. Dá para dizer que esse jogo contra o Esportivo caiu muito nisso. Os dois times brigando por pontos, um para entrar no G4, para encaminhar a classificação, e o Esportivo para brigar para não cair. E se espera que o Esportivo vai fazer mais jogos assim, pelo menos essas últimas 2 rodadas, bem como o Ipiranga. Os próximos 2 jogos, eu acho que o jogo contra o Caxias vai ser um jogo, eu acho que assim como foi o jogo contra o Fortaleza, uma decisão, assim como nós falávamos antes. É o jogo que decide a vida do Ipiranga, porque pensar em pontuar contra o Grêmio vai ser muito difícil. Vai ser complicadíssimo, apesar do jogo, a gente não sabe qual é a escalação que o Grêmio vai usar aí, tem uns quantos com Covid, alguns lesionados ainda desde o ano passado, mas é complicadíssimo, vem jogar no Colosso da Lagoa, não tem o fator da torcida, então, mas é difícil. Eu conversei com o treinador Júnior Rocha essa semana, e a informação que temos é que esses jogadores, alguns deles, que estão passando por um período de descanso, a grande maioria, e no departamento médico, possivelmente estarão de volta aos treinos na quarta ou na quinta-feira. Isso disse o Júnior Rocha. Se estarão disponíveis para o jogo contra o Caxias, já não tenho essa informação. Mas esse período, essa parada, que o Ipiranga ainda não teve esse período tão longo para treinamento, vai ser uma parada essencial, fundamental para essa reta final. Não, eu acredito que esse é o ponto de organizar as coisas. É nessa semana aí que o Ipiranga vai ter a condição de mostrar se vai adiante ou fica pelo caminho. O que cai na conta dessas partidas que o Ipiranga deixou de pontuar. Eu acho que uma das fragilidades que o Ipiranga demonstrou é essa bola aérea. O que cabe aí? Porque para mim, no meu entendimento, e eu sempre elogio o David, eu elogiei ele diversas vezes, para mim é um goleiro que, se continuar aí no clube, vai ser referência. Já é uma referência, mas tem tudo para continuar. Mas para mim, eu sempre fui da opinião que bola dentro quase que na linha da pequena área do goleiro. É uma falha, claro, que envolve todo o sistema defensivo, mas o Ipiranga tem demonstrado algumas fragilidades, e na bola aérea pode ser um ponto que o Caxias, como foi, para quem não lembra, lá em 2020, quando o Caxias eliminou por 1-0 o Ipiranga lá no Centenário, foi uma bola aérea, e deve ser uma das preocupações do Júnior Rocha. Bola aérea eu acho que é um perigo sempre, né? Não vejo como uma fragilidade da defesa do Ipiranga a bola aérea nesse momento. Para mim, ali foi uma falha, bastante a ver com a falta de concentração, talvez o cansaço do jogo, porque a gente tem que levar em consideração, sim, essas viagens longas que o Ipiranga fez aí. Isso traz um desgaste forte, o jogo com o Fortaleza lá, tanto psicologicamente como fisicamente, foi extremamente desgastante. Então, eu acho que ali no finalzinho, ali, o grupo inteiro sentiu o cansaço e deu aquele momento de falha que
acabou resultando no gol. Mas da mesma forma que entrou essa bola, a defesa, o próprio David já salvou dezenas de outras mais difíceis. Principalmente no jogo contra o Fortaleza. Nós falamos aqui depois do jogo, é uma defesa assim que, é claro que o Ipiranga acabou perdendo o jogo, né? Mas se tivesse se classificado, sairia como herói, porque salvou aquele lance, uma bola no segunda trave, que era um gol praticamente certo. Mas tu acha que o Ipiranga superou essa derrota para o Fortaleza, pelo que deu para perceber no jogo contra o Sport? Eu acho que sim. Eu acho que, né, nessa questão psicológica aí o Ipiranga está bastante bem, está bastante firme. Pelo que a gente conversa com os jogadores, com o treinador, com a comissão técnica ali, o grupo está fechado, está unido, se entendem bem. Então isso é muito importante. Tu pega aí o calendário apertadíssimo que está agora, tu pega a quantidade de atletas no clube. Cedo ou tarde vai haver desfalque por lesão, cedo ou tarde vai haver excesso de cansaço e, como a gente comentou antes, infelizmente esse cansaço aí pegou agora na reta final. Pega na reta final esse cansaço e com certeza ia acontecer, porque o Júnior Rocha ele vinha treinando o Ipiranga já desde o início da temporada, com um time praticamente titular, e foi o mesmo time, até que todo mundo brinca, todo mundo sabia de cor o time dos 11 que entravam jogar no Ipiranga, que estavam jogando bom futebol e ainda estão, mas que acabou sofrendo, e uma hora ia ter que trocar. Me parece que o time do Ipiranga que vinha jogando e o time que ele colocou, apesar de algumas diferenças bem notáveis, claro, por talvez até mesmo características individuais dos jogadores, que iam mudar logicamente, mas me parece que o Ipiranga continua jogando da mesma forma. Enquanto o Esportivo sofreu, porque, claro, o Esportivo fez um bom jogo de neutralizar o Ipiranga também, e foi um jogo muito duro. Se houver alguma desses 11 que eu falo, se o Júnior Rocha tiver que fazer mais alguma alteração, tu imagina que a postura do Ipiranga para enfrentar o Caxias vai ser a mesma contra o Esportivo ou contra o Fortaleza? Não, eu acredito que sim. O Ipiranga vem mantendo essa postura desde o início. Eu acredito que seja aí uma definição do técnico querer jogar dessa forma, algo que os jogadores abraçaram. Então, eu acho que não vai mudar a sua postura. Eu também imagino que vai jogar com a mesma postura, sim. Sobre a tabela de classificação, agora é uma hora que precisa dar atenção, sim, para a tabela de classificação, porque chega mais 2 rodadas agora para finalizar, Grêmio em primeiro e Inter em segundo, dupla Grenal, na minha opinião, classificadas já. E temos o Ipiranga em terceiro com 15 e o Caxias fechando o G4 com 14. É um ponto só de diferença do Caxias para o Ipiranga, um em terceiro e o Caxias em quarto. Mas aí aparece em quinto o Juventude com 13, o Aimoré também com 13 em sexto. São 2 equipes que podem brigar, são 6 pontos ainda que vão ser disputados ainda. Tu acha que essas 2 vagas restantes aí, o Ipiranga tem condições de classificar? Se chega a empatar com o Caxias, tu acredita que há possibilidade de classificação mesmo com empate? Empatando, eu acho que fica muito difícil. Aí complica bastante, acho que a classificação viria aí mais na sorte, em outros resultados do que em si. E claro, também existe a possibilidade que o Ipiranga surpreenda, entre e ganhe do Grêmio. Pode acontecer, a gente tem essa mania de, não, é capital, é time grande, vai ganhar. Mas a gente tem os exemplos aí do Ipiranga fazendo grandes jogos contra os times da Série A. Então, e é aquilo ali, a gente não sabe qual é que vai ser a escalação do Grêmio, com que time ele vem, se vem com titulares, se vem com reservas, mas fica mais difícil. Eu acho que o ponto aí que vai definir muito vai ser diante do Caxias. O jogo contra o Caxias... Saindo a vitória, eu acredito que a classificação vai ser extremamente facilitada. Uma dúvida que o torcedor deve estar se perguntando aí é em relação a Aimoré e São Luís. Eu elogiei muito São Luís até durante o campeonato, porque eu acho que o São Luís vinha jogando bem. Talvez merecesse se o campeonato classificasse um pouco mais de times, né? São só 4. Mas tu acha que o São Luís e o Aimoré podem dar algum trabalho? Para falar bem a verdade, eu imaginava que o São Luís fosse brigar.
Hoje eu acho que se o Grêmio não fosse o último adversário, o Ipiranga conseguiria facilmente a classificação. Agora, tu acha que o São Luís e a Aimoré podem... Não pode, eu acho que nessa fase final aí, qualquer coisa que a gente fale aqui ou imagine é conjectura. Porque hoje o time jogou mal, amanhã pode surpreender e fazer um partidaço. A gente já viu o São Luís aí fazendo bons jogos, a gente viu o Aimoré tendo partidas boas. Então, tudo vai do lado psicológico, o emotivo do jogador, a determinação aí nessa reta final. Será que o Aimoré consegue vencer do Inter na quarta-feira, lá no Cristo Rei, em São Leopoldo? Difícil. É complicado aí. Não dá para dizer muita coisa. Por falar em Inter, o Grêmio também jogou na sexta-feira. O jogo era para ter acontecido na terça, houve toda aquela confusão. O governo do Equador disse não vai jogar, não vai nem treinar e não vai jogar. Então o jogo foi transferido do Equador para o Paraguai, em Assunción, no estádio Defensores del Chaco. Uma grande ajuda, num primeiro momento, para o Grêmio, que não ia ter que jogar na altitude. Mas o jogo se apresentou de uma forma bem diferente. O Independiente del Valle deu um trabalho para o Grêmio. E eu disse até que o Grêmio saiu no lucro em ter tomado apenas 2-1, com 1 a menos e com um final de jogo com defesas importantes do goleiro Breno. E o time equatoriano, assim, fez um jogo muito bom e dificultou muito a vida do Grêmio, poderia ter saído eliminado. E claro, é bom lembrar que o Grêmio teve o lance que o Diego Souza poderia ter matado o jogo, e um gol mal anulado, de forma incorreta pela assistente. O que dá para dizer sobre esse jogo, Alan? Saiu barato para o Grêmio, 2-1? Saiu muito barato. Apesar que eu acho que aquele gol mal anulado pela assistente, ele mudou todo o andamento da partida. Se o Grêmio faz aquele gol, muda completamente o cenário. Mas eu acredito que nem o próprio Grêmio acreditava que o Independiente ia dar tanto trabalho, que colocaria tanto sufoco contra o time gaúcho ali. Acho que a gente não perdeu demais por ser o Breno o goleiro. Se estivéssemos com Paulo Victor ou Vanderlei, eu acredito que o placar tinha sido mais elástico. Tu coloca na conta do Breno um pouco do resultado? Tu acha Coloco. que fez a diferença? Porque o Breno, é bom lembrar que o pessoal fala que... Porque o Breno é um goleiro da base do Grêmio, e o pessoal fala que o Renato tem culpa da derrota na Copa do Brasil, porque ele tinha opções para começar de uma forma diferente, visto que no primeiro jogo o Grêmio jogou com um jogador a menos no segundo tempo, o Palmeiras, perdão, não conseguiu fazer o resultado e ainda tomou na final da Copa do Brasil, eu estou falando, e o Breno poderia ter sido utilizado pelo Renato, não foi. E se mostra cada vez mais que o Breno pode ser uma opção, e já está sendo o titular do Grêmio. Agora resta saber se... Eu acredito que ele assume a titularidade, eu não acho que ele deveria ter entrado ali na decisão da Copa do Brasil, seria jogar o guri numa fogueira, uma estreia, ele ia carregar ali muita responsabilidade. Acho que agora houve a própria temporada abaixo do esperado do Grêmio no passado, deu essa oportunidade tanto para o goleiro quanto para outros atletas aí que agora estão se mostrando, estão tendo tempo para mostrar seu futebol. O gauchão aí acaba sendo um laboratório para eles. Mas o grande problema do Grêmio, no meu ver, continua sendo a defesa. Se não está a defesa titular, fica muito complicado lá atrás. É uma coisa até que surpreende, porque a informação que recebemos até na semana passada, 4 jogadores que acabaram positivando para a Covid-19, um deles era o Wanderson. Para mim, uma referência dessa base, desses jogadores que vieram da base, um dos destaques, com o Wanderson fora e o Rafinha, que ainda não estava relacionado, não estava inscrito para jogar o jogo, o Grêmio perdeu na lateral. Mas, na minha opinião, o Juan, antes de começar a partida, para mim, mesmo com a expulsão, é um zagueiro que vai ter um futuro muito promissor pelo que vem apresentando. O próprio Renato diz isso, mas caiu muito na inexperiência do jogador, né? Num pênalti que ele faz, muito infantil, pelo menos eu achei. Exatamente, e aí é que tá, não dá para jogar, aí o jogador jovem ele se destaca e a torcida começa a engrandecer, a elogiar. Ele tem que ter uma cabeça forte para não se deixar levar por esse lado aí do ego. E
a atitude do Juan ali no jogo mostra que ainda, assim, para a gurizada falta uma certa experiência, falta uma certa malandragem, mas, e também não acho que sejam os guris que vão ser os salvadores da pátria na temporada. O Grêmio erra, na minha opinião, em ainda não ter fechado mais contratações, tá? Porque agora começa a afunilar a coisa já na Libertadores, em seguida já vem Campeonato Brasileiro, e a gente tem o que aqui no Tricolor? Dois reforços. Exatamente isso. E iniciamos o ano aí com a presidência falando, não, porque vamos trazer nomes, grandes nomes, tem pelo menos 5 em vista. Não, eu acho que vindo atrasada essas contratações aí dificulta. Cai muito na experiência para complementar, porque, na minha opinião, o Ferreirinha entregou até mais do que cabia a ele, sendo ele um jogador ofensivo e o Grêmio praticamente no segundo tempo, por necessidade, teve que jogar um pouco mais recuado. Não, exato, o Ferreira, tu nota, desde o início do jogo, ele estava auxiliando a defesa. Essa foi a preocupação. Então, anulou 50% da velocidade de ataque. E um Grêmio muito pobre até na criação, o Pinares que acabou saindo, até é dúvida. Inclusive, para chamar atenção sobre o jogo da volta, porque o Grêmio, essa vinda do Grêmio, saindo do Equador, indo para o Paraguai, o Grêmio não treinou, isso é fato. Porque teve que sair, se prepara, aquele reconhecimento de gramado, essa coisa. Agora o Grêmio vai ter que jogar na quarta-feira. Treinou hoje, segundo informações, Kahneman está de volta treinando, não está 100%, mas ao que tudo indica, a imprensa gaúcha vem dizendo que o Kahneman vai entrar para assumir vaga na titularidade, mesmo não estando 100%. Tu acha que essa é Kahneman jogando faz a diferença, mesmo não estando nos seus melhores dias? Não faz, com certeza. Vai mesmo fazer com a perna a menos... Ainda assim faz diferença. Mas obviamente não dá para jogar o Kahneman ali e acabar agravando uma lesão que ele recém está se recuperando. Então tem que ter todo esse cuidado aí. Mas eu acho que o Grêmio foi vacinado ali no Paraguai. Está preparado para... eu acho que não vai ser tão fortemente surpreendido, não vai dar tanto mole. Vamos ver. E outro destaque também dessa quarta-feira, porque o Renato Portaluppi, depois que positivou também para a Covid-19, é uma baixa importante, porque mesmo sendo o Alexandre Mendes um braço direito do treinador, faz toda a diferença quando ele não está à beira do gramado. Isso é uma coisa que deu para notar, pelo menos nos jogos, até mesmo do Gauchão, que o Renato tirou aquele período de folga. E uma das dúvidas no meio-campo, com essa saída do Pinares, o Pedro Lucas nem estava relacionado para o jogo que aconteceu na sexta-feira, Jean-Pierre surge e há indícios de que possa começar como titular o jogo. O treinador, o Renato, perguntado até mesmo quando houve um burburinho ali que Jean-Pierre sairia do Grêmio, que estava tentando ser negociado, ele disse, não, nós confiamos no Jean, estava no departamento médico, mas me parece que, ao que tudo indica, já está bem, que vai jogar esse jogo na quarta-feira. É uma opção, eu não posso dar a minha opinião porque eu não acompanho os treinos, não sei como é que ele está se desenvolvendo. Mas eu acho o Jean-Pierre um ótimo jogador, mas ao mesmo tempo ele é uma surpresa. Tu nunca sabe o futebol que ele vai apresentar quando entra em campo. E essa é uma das preocupações da torcida do Grêmio, inclusive. Porque, sendo hoje o Jean-Pierre titular, pelo que foi visto, não convenceu. E me parece que é o que cai no que tu falou, Alan. É um Grêmio que trouxe até agora só o Thiago Santos, diga-se de passagem, treinou, e o Rafinha. Mas me parece que se pegar o Grêmio da temporada 2020, ali do finalzinho da temporada 2020, e o Grêmio do início da temporada 2021, com alguns nomes que vieram da base, que devem sim ser elogiados, para mim é mais do mesmo. Não, exatamente. Não é um time com capacidade de enfrentar uma Libertadores e nem um time com capacidade de enfrentar um Campeonato Brasileiro. Bom, vamos falar então sobre o Internacional, porque uma informação que foi passada na semana passada em relação à dúvida, porque depois do jogo do Grenal é aquela coisa, ou Botafogo no Parquinho ou consolida um dos dois trabalhos. Eu acho que não consolidou o do Renato, porque o Renato já está aí, serviu como uma cortina de fumaça, talvez, porque aconteceu o que nós já falamos. Mas terra arrasada, de certa forma, para a torcida do Inter, que começou a gerar um grande questionamento sobre o trabalho que vem sendo feito
do Miguel Ângelo Ramírez sobre esse período em que ele está à frente do Inter. E o próprio presidente do Inter, Alessandro Barcelos, disse que ele, que faz parte de uma nova administração do Internacional e é um cara que veio até mesmo com Gustavo Grossi aí para a base, e depois o Inter passa por um período bem difícil financeiramente, mas é uma nova administração no Inter. E ele disse que o trabalho do Miguel Ângelo Ramírez é um trabalho para no mínimo 3 anos. E agora eu te pergunto, pelo que foi visto, e o Inter que teve essa preparação aí, esse período de folga também até o jogo da quarta-feira, se recupera do Grenal, Miguel Ângelo Ramírez? Qual que é o tamanho do baque, a derrota para o Grêmio no Grenal? Não, eu acho que afetou pouco porque foi um jogo que não valia nada muito além de ser um Grenal. Os dois times estão bem encaminhados na classificação, pelo estadual que, bem ou mal, tem um pouquinho menos de valorização em relação aos outros campeonatos, mas acredito que deve, sim, o Ramírez deve ter levado um certo puxão de orelha da direção para entender o que é o Grenal, que, no meu ver, ali ele tratou em parte como se fosse igual a qualquer outro jogo, e todo técnico gaúcho que comandou os clubes gaúchos e fez isso acabou sendo cobrado, enfrentando dificuldades. Mas, na minha opinião, Eric, o grande problema do Inter realmente foi ter trocado de técnico. Ele vinha bem com o Abel fez um trabalho ali surpreendente, levou o clube ao vice-campeonato ali num jogo polêmico, vamos dizer assim, mas daí o técnico tinha os atletas na mão, tinha uma estratégia toda montada, e daí você traz um técnico novo que precisa conhecer todos os jogadores, precisa iniciar o seu trabalho, precisa achar a melhor formação, e isso vai levar tempo, não adianta. É aí que está a discussão, porque, pelo menos eu, na minha opinião, eu acho que o Miguel Ângelo Ramírez é um grande treinador, que vai levar tempo, logicamente, para impor o futebol que ele fez muito bem, fez também com o Independiente Del Valle, mas a dúvida da torcida do Inter é essa, porque existe uma parte dos torcedores que são muito apegados ao Abel Braga, e pelo que vinha fazendo, e outros são completamente contra o Miguel, acham que o Miguel não vai dar conta, e daí fica naquela coisa, poxa, será que era melhor ter permanecido com o antigo treinador? E será que a torcida vai ter essa paciência para esperar esse trabalho de fato dê certo? Porque o Grêmio já passou por isso, já viu. O nível do Gauchão é muito diferente da Libertadores da América. Diga-se de passagem, o time do Inter joga contra o Aimoré e depois já viaja para enfrentar esse Always Ready, que é o adversário na Libertadores. E aí que está o grande questionamento. Porque o treinador, querendo ou não, ele precisa de resultado. E se esses resultados não aparecerem, aí sim o trabalho do Miguel começa a ser questionado. Ainda mais do que já está sendo. Não, exatamente. Eu acho até, não falo pela qualidade do Ramírez, também acho ele um bom técnico, mas é alguém que precisa de tempo para trabalhar. E como a gente vem aí de 2 temporadas dinâmicas, rápidas, com um jogo em cima do outro, e você tinha uma estratégia montada, uma formação dando certo, um técnico obtendo resultados, aí cortar isso na metade do caminho, aí complica. Complica. E nós já estamos nos encaminhando para o encerramento, mas tem várias dúvidas. A torcida do Inter reclama muito com o Patrick jogando pelo lado esquerdo, que é uma característica bem diferente do que ele vinha fazendo com o Abel, até mesmo o que vinha fazendo nas últimas temporadas, não ter apresentado nada o Patrick. Outro questionamento é que o Miguel Ângelo Ramírez ainda não definiu um time, esse é o time de Miguel Ângelo Ramírez. O Palácios vem treinando para ser titular pela ponta direita, mas ainda não tem nenhuma certeza, porque o Maurício veio jogando. Mas também não convenceu, bem como também o Yuri Alberto e o Guerreiro, diga-se de passagem, no Grenal foram muito bem marcados pela defesa do Grêmio. São várias dúvidas que entram nesse time do Miguel Ângelo, inclusive até no gol. Danilo Fernandes agora se machucou, mas não se olha para o Inter e diz, esse é o time do Inter, esse é o time de Miguel Ângelo. Exato. Aí, olha, a gente está na metade de abril, estamos entrando em maio, e ainda o Inter não tem uma formação definida.
apesar que o Grêmio também não tem, mas aí entra aquela questão que eu falei antes, o ano é dinâmico, o ano é rápido, e o Inter tinha basicamente toda uma estrutura montada. Na minha opinião, não haveria a necessidade de mexer nisso, porque estava dando certo, ele estava tirando bons resultados dos jogadores. Aí entramos na questão do Patrick mesmo. Mudou de posição, perdeu rendimento, vale a pena insistir nele nessa nova posição, sabendo que antes ele estava fazendo grandes jogos? Então é complicado. Eu acho que vai muito depender aí da estreia do Inter na Libertadores para a torcida decidir se dá mais tempo ou começa a pressão. E dá para palpitar o Inter com esse grupo da Libertadores classifica ou não? Acredito que sim. Eu acho o grupo do Inter mais fácil que o do Grêmio. Eu também, mas esse grupo do Grêmio é um possível grupo. Precisamos ainda do resultado da quarta-feira para ver se o Grêmio vai classificar pelo Independiente Del Valle, um adversário que mostrou muita dificuldade no primeiro jogo. Que bom que o jogo é na arena, mas que ruim que não vai ter a possibilidade de ter o Renato à beira do gramado. Alan, muito obrigado pela participação mais uma vez. Um abraço, obrigado pelo convite. Um abraço para todo mundo que esteve acompanhando. Voltamos amanhã na terça-feira. Até a próxima.